Bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. Vamos analisar uma teoria jurídica. É bem controversa. O direito penal do inimigo, do alemão Gunther Jacobs. Um tema quente, sem dúvida. Sim, a gente se baseou em análises da teoria na obra do próprio Jacobs, críticas importantes como a do Zaffaroni e debates sobre aplicação. Isso. A ideia é destrinchar como essa visão surge, né? Lá do funcionalismo sistêmico. Exato. Ok, vamos desembalar isso. Como que uma teoria jurídica pode sugerir tratar certas pessoas não como cidadãos que erraram, mas como perigos a serem combatidos? Olha, a questão é central. Para o Jacobs, dentro dessa visão funcionalista, onde o direito serve para manter a estabilidade, a confiança no sistema social, sabe? Uhum. O direito penal, então, ele serve para quê? Para reafirmar que a norma vale mesmo quando alguém a quebra. Ok, faz sentido dentro dessa lógica. Aí, lá por 1985, ele começa a falar dessa ideia do inimigo. Tem até um debate, né, se no início ele só estava descrevendo umas tendências que via por aí. Tipo, olha o que estão fazendo. Isso. Ou se ele já estava propondo um modelo mesmo. Mas o fato é que, depois do 11 de setembro, principalmente, ele passou a defender mais abertamente um tratamento penal diferente para alguns casos. Certo. Mas se a função é restaurar a confiança na norma, como ele justifica quebrar essa confiança com alguns, tratando de forma diferente? Quer dizer, como ele define quem é quem nessa história? Aí que está o ponto-chave, a distinção que ele faz. O cidadão, o Bürger, e o inimigo, o Feind. Cidadão versus inimigo. Exato. O cidadão, mesmo cometendo um crime, é visto como alguém que, bom, deu uma escorregada, mas no fundo não rejeita a ordem jurídica. Para ele valem as regras normais, garantias, processo legal, pensando numa reintegração, né? O sistema padrão, digamos. Isso. Já o inimigo, ou a não-pessoa, como ele chega a chamar... Nossa, não pessoa. Pesado. Muito. Seria aquele que demonstra, seja por atos, como terrorismo, crime organizado muito grave, ou por pertencer a certos grupos, um afastamento, assim, persistente, radical do direito. Ele não daria garantias de que vai seguir as normas. Então ele é visto como só perigo. Basicamente, uma fonte de perigo que precisa ser neutralizado. Neutralizar, essa palavra é forte. É bem diferente de punir por algo que já aconteceu. E como seria esse tratamento penal para o tal inimigo? Então, é aí que a coisa fica fascinante e muito polêmica, porque mexe com garantias que a gente considera básicas, né? Pilares do direito moderno. Sim. Jacobs aponta para algumas características. Primeiro, uma forte antecipação da punibilidade. Quer dizer, punir mais cedo e com mais força. Atos preparatórios, por exemplo. Ou crimes de perigo abstrato. Exatamente, aqueles que são punidos só pela conduta, sem precisar de um dano concreto. Segundo, uma relativização ou até supressão de garantias processuais e materiais. Menos direitos no processo. Menos proteções legais. Isso. O foco muda do que a pessoa fez para a periculosidade dela, o risco que ela representa para o futuro. Terceiro, o objetivo vira a segurança coletiva, neutralizar o perigo. Entendi. E quarto, isso tudo leva a um direito penal focado em quem a pessoa é, um inimigo. O que lembra muito o tal direito penal do autor. Peraí, mas essa ideia de direito penal do autor, focado na pessoa e não no fato, não é justamente o que o direito penal moderno garantista tentou deixar para trás? Exatamente. Essa é uma das críticas mais fortes. As doutrinas garantistas, lutaram muito contra isso, por verem aí um potencial autoritário enorme. E a teoria de Jacobs meio que reacende essa chama. De forma bem direta, sim. E essa ideia de tratamento diferente, ela não está sozinha, né? Ela conversa com outras teorias, tipo as velocidades do direito penal, do Silva Sanches. Com certeza, o Jesus Maria Silva Sanches fala em 3 velocidades. A primeira é a clássica. Prisão, mas com todas as garantias. Liberal, né? Certo. A segunda já envolve penas alternativas, uma flexibilização para crimes menos graves, novos bens jurídicos. Uma expansão, mas ainda tentando manter um certo equilíbrio. Ok. E a terceira? A terceira velocidade é onde a coisa complica. É a volta da prisão como resposta principal, mas com uma redução significativa de garantias.
justamente para combater crimes vistos como mais graves: terrorismo, crime organizado pesado. Ah, então o direito penal do inimigo seria o exemplo máximo dessa terceira velocidade. Perfeito. É o caso paradigmático dessa lógica. E a gente vê traços disso sendo aplicados por aí, no mundo. Olha, uma adoção completa e explícita da teoria é rara, mas sim, elementos aparecem. Guantánamo é sempre citada, né? Sim, o exemplo clássico. Legislações antiterrorismo mais duras, tipo na Espanha contra o ETA ou na França depois dos atentados recentes, podem ter pontos que lembram essa lógica. Mas é importante dizer, geralmente são vistas como ilhas de exceção. Exceções num sistema que se diz garantista no geral. Exato. Existe essa tensão, sabe? A tentação de abrir mão de garantias quando o medo aumenta, em nome de uma suposta segurança maior. Entendi. E trazendo para o Brasil, como fica? Nossa Constituição de 88, com dignidade humana, devido processo legal, presunção de inocência, parece que rejeita isso de cara, né? Totalmente. A posição que domina aqui na doutrina, na jurisprudência, é de rejeição. A Constituição, artigo 1º, inciso 3, artigo 5º, incisos LV, 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 define um modelo garantista. É incompatível com essa figura do inimigo. Mas às vezes falam do RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado. Mas isso é um equívoco comum. O RDD é uma sanção disciplinar, aplicada dentro do sistema prisional para presos que cometeram falta grave ou apresentam alto risco. Tem procedimento, tem defesa. Não é classificar alguém antes como um inimigo sem direitos. Entendi a diferença. E aquela decisão do STF sobre o estado de coisas inconstitucional nos presídios, aquela da ADPF 347. Menos ainda. Ali o Supremo estava, na verdade, denunciando as violações massivas de direitos por causa das falhas do Estado. É o reconhecimento de uma doença do sistema, uma violação do direito que deveria valer e não a adoção de uma teoria que diminui garantias. Então ali a oficial, digamos, no Brasil é clara. As regras do jogo penal são para todos, sem essa de inimigo. Em resumo, sim, o direito penal do inimigo é uma teoria radical, ela bate de frente com o direito penal liberal, garantista, e, embora a gente possa ver ecos, tensões em leis de exceção pelo mundo, a adoção formal dela não cabe na nossa Constituição. Para a gente fechar, então, uma reflexão que fica, inspirada no que a gente leu, mas que não está dita assim com todas as letras. Formalmente, o Brasil rejeita. Mas será que na prática? Em certas políticas de segurança ou até em discursos que a gente ouve por aí. Não se acaba, às vezes, tratando certos grupos mais como fontes de perigo a serem contidas, do que como cidadãos com direitos plenos, mesmo sem usar o rótulo inimigo? Fica aí a pergunta, né? Para a gente pensar.